Olá, crianças! Vocês estão bem? Espero em Deus que estejam bem. Eu, a Procirley, estou muito feliz por compartilhar uma história com vocês. Antes de começar a história de hoje, eu quero dizer que estou com muita saudade de todos vocês. Vamos orar a Deus, agradecendo por mais uma história da Bíblia e pedir que na lição de hoje possamos aprender mais sobre ele. Feche os olhos e oremos. Querido Deus, muito obrigado pelo nosso ministério. Nos abençoa, Pai. Obrigado por mais uma história. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, a Pró Carol contou uma história sobre José. Quem lembra o nome do pai de José? Isso mesmo, Jacó. José tinha 11 irmãos, mas eles não gostavam de José e por isso venderam José para ser escravo no Egito. Quando José estava no Egito, Deus deu sabedoria para José interpretar o sonho do rei Faraó. Por causa disso, o rei colocou José para ser governador de toda a região do Egito. Anos depois, quando teve uma grande fome na região, o pai e os irmãos de José foram morar no Egito com José, lembram? A história que vamos conhecer hoje se encontra na Bíblia. A palavra de Deus, no livro de Êxodo, nos capítulos 1, versículo 2 e 3. Essa história fala sobre um bebê que foi escolhido, protegido e enviado por Deus para realizar uma grande missão. Essa história ocorre muitos e muitos anos depois que a família de José, que era o povo de Deus, chegou para morar no Egito. Nessa época, o rei, que era muito amigo de José, havia morrido e o seu sucessor, que sucessor significa o rei que assumiu o trono, era muito mau. Ele era perverso. A descendência de José se tornou numerosa e encheu o país. Por isso, o rei Faraó tinha medo do povo de Israel se voltar contra eles, pois eram muitos. Então, esse rei colocou o povo de Deus para trabalhar como escravos, sendo obrigados a fazer o trabalho árduo. Vocês sabem o que é ser escravo? Escravo é alguém que trabalha muito para outra pessoa e não tem direito a nada, nem de receber dinheiro pelo que faz. Os israelitas, que era povo de Deus, eram maltratados e sofriam muito. Eles preparavam o barro para fazer tijolos, depois carregavam os tijolos pesados para o local das construções de casas, palácios e muros. Sabem, criança, a cada dia que passava, Deus abençoava o seu povo e as famílias foram aumentando, tendo filhos e mais filhos. E isso estava deixando o povo de Deus mais forte e com muita gente. Faraó, o rei do Egito, que era muito mau, ficou preocupado com o crescimento do povo israelita, porque ele temia que os israelitas se ajuntassem e lutassem contra os egípcios e se libertasse da escravidão. O rei começou a pensar o que ele poderia fazer para que isso não acontecesse. O que vocês acham que o rei fez? Pois é, crianças, ele obrigou o povo de Deus a trabalhar mais do que já trabalhavam, para que eles ficassem bem cansados, sem forças. Além disso, ele teve outra ideia, ainda mais terrível. Só uma pessoa do coração perverso como o rei Faraó poderia ter. Essa ideia ia fazer o povo de Deus sofrer ainda mais. Vamos ouvir a leitura que Ana Clara vai fazer na Bíblia. Esse versículo fala qual foi a ideia. Pode ler, Clarinha. Está em Êxodo 1, 22. Vamos realizar a leitura no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 22? Diz assim: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Obrigada, Clarinha. Deus te abençoe. Isso mesmo que vocês ouviram, criança. Todos os bebês meninos que nascessem naquela época deveriam ser lançados, ou seja, jogados no rio Nilo.
Que tristeza para os pais e toda a família saber que seu bebê, ao nascer, sendo menino, seria jogado no rio para morrer. Uma mulher israelita chamada Joquebede tinha 2 filhos, Miriam e Arão. E naqueles dias, ela teve mais um filho, um menino lindo. Ela amava muito seu filhinho e não queria que ele fosse jogado no rio. Joquebede temia que seu filho morresse. Por isso, escondeu por 3 meses. Mas ele começou a chorar muito alto e ela ficou com muito medo de que alguém da parte do rei ouvisse o choro e fosse tomar o seu bebê para jogar no rio. O que será que Joquebede fez para salvar seu filho? Joquebede pediu ajuda a Deus e através de uma oração para salvar o seu bebê. Então, ela teve uma ideia. Preparou um cesto, tapou todos os buraquinhos com betume para não entrar água. Colocou dentro do cesto o bebê e, com a ajuda de sua filha Miriam, que já era mocinha, pôs às margens do rio Nilo. Miriam, a irmã do bebê, ficou escondida olhando o cestinho no rio, pois ela queria proteger o bebê e saber o que ia acontecer com seu irmãozinho. E agora? O que será que aconteceu com o bebê que estava no cesto? Pouco tempo depois que o cesto tinha sido colocado à beira do rio, a princesa, filha do rei Faraó, foi tomar banho no rio, como de costume, bem pertinho de onde o cesto estava. Ela e as suas servas viram o cesto e foram ver o que tinha dentro. Ao abrir, viram que tinha um bebê e ele chorava muito. A princesa ficou com dó ao ver aquele bebê tão lindo correndo o risco de morrer. Ela pegou o bebê, segurou em seus braços. Miriam estava observando o que acontecia e se aproximou da princesa e perguntou: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e cuidar do seu bebê?" O que será que a princesa respondeu? Vamos ouvir o que a Bíblia nos diz. Clarinha, por favor, leia Êxodo 2:8. Vamos agora ler no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 8? Diz assim: Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Obrigada, meu amor. Ouviram, crianças? A princesa disse sim. Quem vocês acham que Miriam foi chamar? Isso mesmo, Miriam era uma menina esperta e muito inteligente. Ela foi correndo chamar Joquebede, a sua mãe. Olha só que legal. Chamou a própria mãe do bebê. Quando Joquebede chegou, a princesa entregou o bebê para ser cuidado por ela, até que ele ficasse maiorzinho, e ainda disse que pagaria por seu serviço. Como Deus é bom! Protegeu o bebê e a Miriam. Joquebede cuidou e ensinou para a criança tudo sobre Deus. Quando ele tinha mais ou menos 5 aninhos, ela o devolveu para a princesa, que o adotou e deu o nome de Moisés. Ele passou a morar no palácio como príncipe até se tornar adulto. Moisés já estava adulto quando viu um egípcio batendo em um homem israelita. Aquilo o deixou muito chateado, com raiva, pois Moisés sabia que os israelitas eram seus irmãos e que estavam sendo escravizados pelos egípcios. Moisés ficou indignado com aquela cena e isso o levou a cometer algo muito triste. Ele matou um egípcio. Que coisa terrível. No dia seguinte, ele foi separar 2 israelitas que estavam brigando e o reconheceram. Viram que ele tinha matado um egípcio. Depois disso, Moisés ficou com muito medo e fugiu para um lugar muito longe. Nesse lugar, Moisés conheceu a família de Jetro. Casou-se com Zípora, uma das filhas de Jetro, e passou a cuidar das ovelhas de seu sogro. Certo dia, quando Moisés estava sozinho, cuidando das ovelhas no Monte Horebe, viu que algo muito estranho estava acontecendo em uma planta. A planta estava pegando fogo, mas ela não se queimava.
Moisés ficou curioso e foi ver de perto o que estava acontecendo. Ao se aproximar da planta, ele ouviu uma voz chamando seu nome. Moisés, Moisés. Ele deve ter tomado um grande susto. Quem será que o chamava? Era a voz de Deus. Moisés então respondeu: estou aqui. Naquele momento, Deus falou para Moisés que estava vendo o sofrimento do seu povo que vivia como escravo no Egito. Deus então mandou que Moisés voltasse para o Egito para libertar o seu povo da escravidão. O Senhor ordenou que Moisés fosse falar para o rei Faraó que deixasse seu povo sair do Egito. Moisés, com muito medo, pois ele sabia que o rei era muito mau, o que será que Moisés disse para Deus? Vamos ouvir? Clarinha, meu amor, leia para nós Êxodo 3:11. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Obrigada! Ouviram, crianças? Deus percebeu que Moisés estava com muito medo. Por isso, prometeu ajudá-lo e falou que Arão, seus irmãos mais velhos, iriam com ele. Então, Moisés pegou suas coisas, a esposa e seus filhos e foram para o Egito. Antes de chegar no Egito, Arão, seu irmão, já estava esperando por ele no caminho, pois Deus havia falado para ele sobre a missão que os dois tinham de cumprir no Egito. Como Deus é bom! Deus cuidou de Moisés desde quando era bebê até se tornar adulto. É assim mesmo, criança, que Deus faz. Ele cuida cada dia, cada um de nós e de todas as pessoas que o amam. Deus é fiel. Ele cumpre tudo o que prometeu. Glória a Deus por cuidar de todos nós e por sua fidelidade. Crianças, agora vamos ouvir uma canção que fala do bebê Moisés. E mandou matar todos os bebês, mas Deus salvou a vida de Moisés. Parado lá no rio, a princesa o encontrou e ele pra sua casa então voltou. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Desde que nasceu, Deus o escolheu
também podemos ser como Moisés, que mesmo nos perigos do rio, descansava tranquilo nos braços de Deus. Agora é hora de... Vamos decorar! O versículo que vamos decorar hoje é: o Senhor te guardará de todo o mal. Está em Salmos 121, 7. Vamos repetir bem bonito o versículo de hoje? O Senhor te guardará de todo o mal. A Bíblia nos diz que devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Por isso, guarde mais um versículo da Bíblia em seu coração. Pois é, crianças, Deus nos protege de tudo que é ruim. Confie em Deus, porque Ele prometeu, Ele cumpre. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por tão grande amor que Ele tem por todos nós, por nos proteger e por mais uma história bíblica que ouvimos hoje. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, Deus. Obrigado, Senhor, por proteger cada uma de nossas crianças, cada um em seu lar, Pai. Obrigado por estar sempre cuidando de nós. Obrigado por mais uma lição e pelo nosso ministério PIB Kids. Em nome de Jesus, amém. Crianças, chegamos ao final de mais uma história da Bíblia. Hoje, nós aprendemos que Deus cuida de nós em todos os momentos. Ele nos protege e é fiel, pois cumpre tudo o que prometeu. Tchau, meus amores. Até o próximo domingo com mais uma história da Bíblia. Tenha uma semana abençoada por Deus. Deus abençoe você e sua linda família. Beijos. Tchau, crianças.